apresentando o trabalho de História do Teatro no Brasil, a pesquisa. Meu nome é Janine, do Polo de Palmas. O grupo pesquisado, meninas, boa noite, tutor Antônio. Boa noite. Boa noite. Foi o grupo Cláudio Shakespeare, é um grupo de teatro que bem interessante. Nós vamos ver que ele surgiu no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, em 93, com o princípio primordial de trabalhar a comicidade na obra de Shakespeare, em diálogo com os poetas populares brasileiros. Interessante que esse grupo esteve aqui em Palmas e, inclusive, foi por causa dele que eu realizei essa pesquisa, porque eu assisti um espetáculo, que é um teatro de rua, e é esse espetáculo que eu vou falar também, que é o Ricardo III, e é bem interessante, foi por isso que eu pesquisei esse grupo. Que é esse espetáculo aí, Sua Excelência Ricardo III. O grupo, nesse espetáculo, ele faz uma mistura da linguagem do teatro popular e da tradicional música nordestina, com atenção especial às excelências, que vocês já devem ter ouvido essa palavra, né, excelências, que é um gênero musical atrelado aos festejos fúnebres da cultura nordestina. Então, e dessa forma que eles apresentam, permite aproximar o público dessa linguagem, é bem interessante. E nós percebemos também como o teatro apresentado por eles é um teatro de rua. Isso aqui, ó, essa forma, né, a organização é em forma de roda. O teatro de rua já tem essa característica de organizar em forma de roda, que é para não dispersar o público e criando com o público essa linguagem de comunicação, possibilitando a participação do público, porque o público no teatro de rua ele não é um público, um mero participante, um mero espectador, ele é um participante ativo em todo o processo. É bem interessante. E nós observamos também no conteúdo de História do Teatro no Brasil, no livro, né, da professora Rosimeire, que no cenário brasileiro existem vários grupos de teatro e autores que trabalham em busca dessa mesma dramaturgia do Cláudio Shakespeare, que é Ariano Suassuna, Augusto Boal, Antônio Nóbrega, que é essa busca pela brasilidade, né, que nós vimos desde o primeiro módulo. Então todos eles trouxeram à cena aspectos do tradicional com uma linguagem reinventada, preservando e renovando a cultura popular. E é importante também a gente observar que o teatro popular ele assume um caráter de desafio ao poder e à ideologia dominante, porque ele abre um espaço de resistência, de protesto. Estar na rua é uma forma de você estar protestando de alguma coisa, provocando, é uma provocação. O teatro de rua geralmente é uma provocação, né? Ele tem essa característica, geralmente ele tem essa característica de provocação. E aí eu fui buscar um vanguardista, que é o Julian Beck, um americano, que ele faz um apelo. E eu, assim, junto com ele, eu faço esse apelo também como apreciadora mesmo do teatro de rua, que nós precisamos ir para as ruas, temos de destruir esta arquitetura que separa os homens, temos de ir em direção ao homem na rua para fazer com que ele conheça suas possibilidades de ser. Então este, basicamente, é o trabalho, né, bem resumido, assim, do projeto de pesquisa. Assim, eu queria só fazer um link, né, com todo o trabalho e assim, o enfoque do grupo, especificamente com a frase que você escolheu para fechar, com o contexto que a gente está vivendo, né, das manifestações, né, de ir para a rua, de reivindicar, e eu acredito que essa linguagem tem muito a ver com isso. Sim, sim. Que é possível fazer esse link. E o teatro de rua ele tem essa característica, né, de provocar mesmo, até porque ir para a rua é um outro espaço, né? Não é aquele teatro, modelo de teatro fechado, é um outro espaço.
E o ator também, que vai atuar na rua, ele precisa ter uma preparação, porque lá pode aparecer um cachorro. Insere no contexto, né? Insere lá no contexto, aparece um bêbado, né? Alguma coisa assim, então tem toda... e assim, é uma diferenciação. Como ele fala, a questão de questionar, de fazer refletir, né? As questões que né, estão sendo questionadas aí por todas as camadas sociais. Então, eu acho que tem muito a ver, né? Talvez até uma metodologia, não sei se poderia utilizar esse termo, mas acho que favorece. Mas é uma metodologia, né? Janine, eu queria que você explicasse assim, qual foi o seu foco mesmo nessa pesquisa? De pesquisar esse grupo dentro desse trabalho, dessa empresa. Bem lembrado, Selma, que a princípio o foco foi a cultura popular e a comicidade de cena. Mas eu me ative mesmo aqui na apresentação mais ao teatro de rua, né? Mas foi a cultura popular. E lembrando o teatro popular e essa cultura, porque estar na rua é estar com o povo, né? E o povo, ele é a nossa representação. Então esse grupo é bem interessante porque ele, apesar que ele faz uma releitura de Shakespeare, a excelência, né, Ricardo III, o espetáculo, porque eles cantam as músicas nordestinas. O figurino deles é rebuscado, é a Elizabeth, né? Tem todo aquele figurino que a gente sabe quem é, mas é assim, muito próximo do nordestino, o chapéuzinho de couro, né, do nordestino e tal. Então, o foco foi a cultura popular. E qual foi a maior aprendizagem para você, enquanto cursista do curso de teatro, ao fazer essa atividade? Eita, que esse tutor é danado, né? Bom, aprendizado, porque essa pesquisa, ela vai culminar todo o processo nosso, todos os módulos, né? O livro História do Teatro no Brasil, o módulo 21, que a gente estudou toda a questão da brasilidade, dos gêneros, toda esse conteúdo, né, que a gente veio estudando. Então, essa pesquisa foi assim, foi um aprendizado, assim, culminou nesse aprendizado todo, dessas semanas todas que a gente vem estudando, né? Essa busca pela brasilidade, o gênero que a gente viu da revista, as comédias, as farsas. Como eu coloquei no relatório, o que está lá no livro, a professora diz que o século XIX, XVIII, XIX, era os gêneros que mais eram dominantes, era a farsa, era o gênero musical, os costumes. Então, e eu acho que o Cláudio de Shakespeare, ele tem um pouco disso, né? Não, muito disso. Ele tem muito disso. Então foi um aprendizado. Mas... Achei muito interessante, né? E quando que foi apresentado aqui, Paula, você lembra? Foi o ano passado. Eles estavam participando de um projeto do SESC, Palco Giratório, e eles percorreram várias capitais, né? Esse grupo, eles já apresentaram nos principais festivais do país, daqui do Brasil, e também fora, em Moscou, em outro país. E eles também têm um trabalho de pesquisa, é bem interessante. E eu lendo sobre eles têm um diretor, e aí ontem é que eu vim saber o Gabriel Vilela, aí todo assim, o histórico desse Gabriel Vilela, porque ele está dentro do grupo, né? Porque quando fala Klaus, eles são palhaços, mas quando a gente pensa assim, a gente acha que é palhaço, né? Mas é a linguagem só do palhaço, porque não é o palhaço, só o nariz vermelho, a roupa do palhaço, né? Mas é a linguagem do palhaço, a comicidade. Então eles utilizam muito o cômico da musicalidade,
Lembra também o galpão, é o galpão que a gente estudou? Né? Aquele grupo, né? Que é todo colorido, musical, né? Me fez lembrar muita coisa, então essa pergunta sua, Antônia, é bem pertinente, porque assim, é uma culminância mesmo do nosso todo o aprendizado, sabe? E você acha que tem a possibilidade de trazer isso para a sala de aula de forma pedagógica, de forma lúdica, né, para promover aprendizado aos alunos? Sim, pensando em nós, professores de artes, como mediadores culturais. Vendo, por exemplo, em estágio supervisionado, eu estava fazendo um artigo e estudando, e aí eles disseram lá, no texto, a professora mostrou um festival em Brasília, um festival de teatro na escola, que é feito por uma fundação, Atos Buncão, que é uma ONG, então assim, que trabalha nessa perspectiva, sabe, do professor, de trabalhar como professor, sendo esse mediador cultural, levando para a escola, trabalhando com os professores, com alunos, levando para a escola espetáculos e produzindo até com os alunos esses espetáculos. Eu acho que é possível, sim. Uma riqueza de conhecimento, né? E assim, a gente pode também questionar, né, gente? Quais foram as suas dificuldades ao realizar essa pesquisa? Se houve ou se não houve? O que você achou mais difícil para estar realizando, né, esse trabalho, na verdade? Bom, não teve tanta dificuldade porque assim, o Cláudio Shakespeare, ele tem um site na internet. Eu entrei em contato com o grupo pela página deles no Facebook, eu mandei uma mensagem pro grupo, falei que eu estava fazendo uma pesquisa, contextualizei que pesquisa era essa, e se eles tivessem mais alguma coisa que não tivesse no site, pudessem me... Aí teve uma participante do grupo que me deu um retorno, mas assim, não foi grandes coisas, mas no site mesmo que eu encontrei, fui pesquisando, né? Assistindo, até trouxe pra gente ver um vídeo. Dá tempo ainda? Sim. Então, vamos lá, que é o Ricardo III, que é o espetáculo que eu assisti. Sem sonho. Cléo, tá parecendo brincadeira, né? Escuta, ela não mandou o relatório dela, ela tem que imprimir o relatório e encaminhar. Não. Tá. Obrigada, viu? Tchau. A gente observa aqui, ó, meninas Josimaga e Selma, o figurino, né? Bem inglês, mas com a cultura nordestina. Ó. Então tem a carroça do Nordeste. Foi esse espetáculo aqui que eu assisti. Houve uma integração, né, bem feita. Bem interessante mesmo. Construída. Pena que não dá para mostrar o Ricardo III como é. E eu lembro quando a gente estudou Shakespeare, foi a história do teatro, né? História do teatro 1 ou 2, que a gente lê os textos de Shakespeare, Ricardo III, inclusive. Aí foi bem legal, porque a gente faz essa conexão, né? É os links, né, que a gente faz com as disciplinas que a gente está estudando. Perfeita, Janine. Muito bem. Parabéns. Agora eu diria que... Pena que eu não assisti essa peça, né? Mas graças a Deus que você compartilhou conosco. Foi um ótimo trabalho, parabéns. Obrigada, meninas. São bondosas, minhas colegas.